Começando aí os 60 minutos, vamos lá. 13 horas e 3 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da 104.9, 15 anos no ar. Aqui eu sou Ernesto Albuquerque, do lado de lá tem o Oswaldo Titonelli e o Jornal 60 Minutos já está começando. Um resumo das notícias do dia aqui na Cidadania, 15 anos no ar. Obrigado ao Tobélia Augusto, a Patrícia Correia, que foram os primeiros a acessar. Um abraço aí, Samuel Rodrigues de Campos também. E vamos aos nossos amigos apoiadores e aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Também temos aí os nossos amigos, amigas aniversariantes. Estaremos falando direto de Brasília, Empresa Brasil de Comunicação e Agência Rádio Web com as informações do dia. A denúncia contra Temer rolando lá em Brasília. Vota ou não vota hoje? Vai dar quórum ou não vai? Vamos ver. Denúncia também contra Temer e a estratégia da oposição que não quer que dê quórum hoje, para dar tempo para ver se convence algumas cabeças feitas com muita emenda, muito dinheiro, etc, etc, etc. O arquivo absurdo da denúncia contra Aécio no famigerado Comissão de Ética do Senado. Mas que coisa horrorosa o parecer aí do presidente da Comissão de Ética do Senado. É uma comissão da falta de ética. Também estaremos falando aí a prévia do PSDB, que quer escantear o Aécio. Alexandre Frota perdeu na justiça para a ex-ministra Helena Menecute, também pudera. Justamente o Alexandre Frota, ex-artista de filme pornô, dando as cartas no Brasil de hoje, não pode. Também estaremos falando aí do trabalho escravo, uma atitude correta de Rosa Weber, ministra do Supremo Tribunal Federal, segurando aí, evitando que entre em vigência essa portaria absurda. A desigualdade no município de São Paulo, estaremos mostrando aqui também o aumento da conta de luz, Titonelli, vamos apagar a luz, Titonelli. Também temos aí saúde, uma nova estratégia aí, tecnologia no controle dos medicamentos, tomara que funcione aí em termos de rede pública. Também o Congresso da Enfermagem, estaremos mostrando dentro do nosso quadro Saúde. E História Hoje, falando aí do primeiro ataque kamikaze em 1944 que os japoneses fizeram e deixaram aí preocupadíssimas as Forças Armadas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Também estaremos mostrando as notícias da cidade. Amanhã tem CPI lá na Câmara, CPI da FANPOP, e também a previsão do clima aqui na Estância Turística de Avaré. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, rede multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque. São exatamente 13 horas e 7 minutos. Vamos mostrar daqui a pouquinho a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. Vamos mandar um abraço para os amigos aniversariantes, claro, os amigos que aniversariam hoje, que é dia 25 de outubro. Marcelo Machado está aqui na nossa relação de amigos. Também a Odontologia Espada, nossos amigos e parentes lá de São Paulo que tem a Odontologia Espada. Um abraço para o Carlinhos e para a Adriane e para a Célia, que estão sempre, e para o Carlos, né, que é o patriarca aí, sempre acompanhando os nossos trabalhos aqui em Avaré. Ivan Rabelo aniversaria hoje, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, que é nosso ouvinte lá de José Bonifácio. Parabéns aí pelo aniversário. A Márcia Job de Camargo, Caio Vinícius, Carla Carvalho, Heracles Tomasi, Celi Leme, que
está agora trabalhando lá em Itapeva, né, na assessoria de imprensa da Câmara de Itapeva, trabalhou aqui conosco, Daniel Barreto, também o João Pedro Matos, Ana Paula Custódio Matsu, Márcio Reis e a Helena Nascimento, que é colega nossa de faculdade, né? Tá aí, um abração para Helena, que tem parentes, ou tinha parentes aqui em nossa cidade. Um abraço para ela, obrigado aí por estar compartilhando também na nossa página. São exatamente 13 horas e 9 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos e parabéns aí para a família da Valéria Matsumura. Estivemos conversando ontem, ela estava na expectativa se a filha Marina, né? Marina, acho que é a Marina, vamos confirmar aqui, passou ou não na faculdade de medicina, passou, hein, na Unimar, lá em Marília, a primeira que ela fez, ela foi classificada, parabéns aí para a família Matsumura. Um abraço aí para os amigos que já acessaram a nossa página, Oswaldo Rodrigues lá em São Paulo, Samuel Rodrigues de Campos, que eu acho que está em São Paulo também, o Otobeli Augusto, grande amigo aí, amigo do Barreto, né? E a Márcia Vilela Battaglini, que é lá de Cerqueira, me parece, hein? Um abraço aí, estamos em toda a região, viu, Titonelli? Graças ao Face aí. Também o Rogério Nascimento, um abraço, acessando a nossa página, Rosimeire Santos também, muita gente acessando, a gente fica contente aí por estar compartilhando com todos esses amigos aqui do Face. E vamos em frente, então, trazendo as primeiras notícias, direto de Brasília. Hoje, lá em Brasília, estão algo um pouquinho, um abraço para Midori Yatsuka também, obrigado aí. Lá em Brasília está sendo discutida a questão se vai evoluir a denúncia contra Temer ou não. Eu acho incrível isso. Lógico que o presidente tem essa prerrogativa do cargo, que não pode ser processado por qualquer situação, precisa de 2/3 da Câmara para autorizar a investigação, mas com tanta evidência, né, com tantas emoções, né, Titonelli? Não pode, né? Deveria ele deveria tomar a iniciativa, pode investigar que eu não tenho nada a temer. Essa mala de dinheiro que o Loures pegou, 500 mil reais, não era minha, tal, dá uma desculpa e responde à justiça, mas não quer. Então está gastando um dinheiro enorme com os ruralistas, né? Até uma mudança da portaria do trabalho escravo fizeram para agradar os ruralistas, mas isso, felizmente, a ministra Rosa Weber evitou esse mal maior, né? Também as emendas foram liberadas escancaradamente. Na primeira denúncia já foi mais de 10 bilhões, segundo se falava na época, agora é outro tanto. Assim o Brasil não aguenta. O Brasil é muito grande, viu, Tonelli? Não é possível, porque com tanta irregularidade, com tanta coisa acontecendo, o Brasil continua aí firme. E acho eu forte, né? Mas com esse entreguismo que a gente está vendo, a gente está preocupado. E também a estratégia da oposição nesse grande jogo aí, que é quase um jogo de cartas marcadas, porque Temer comprou muita gente. Vamos então às duas matérias. A Câmara vota nesta quarta-feira a denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. A votação seguirá o roteiro da primeira denúncia, mas com a diferença de serem 3 pessoas indiciadas. A sessão só pode começar com os 52 deputados presentes. O relator, Bonifácio de Andrada, do PSDB, terá 25 minutos para falar. A defesa de Temer, Padilha e Moreira também terá 25 minutos cada um para falar. Na sequência, 4 deputados poderão falar, 2 favoráveis e 2 contrários à denúncia. O número de deputados que discursarão depende do início da votação. Assim que 257 deputados registrarem presença, poderá ser votado um requerimento para acabar com as discussões. Com o requerimento aprovado ou não, a votação só inicia quando 342 deputados marcarem presença no plenário. Se não aparecerem 342 deputados, a votação terá que ser adiada. Caso o quórum de 342 seja alcançado, 2 deputados contra e 2 favoráveis à denúncia poderão falar por até 5 minutos. Depois, cada líder orienta a bancada por até 1 minuto. Só depois de todo este rito que a votação é iniciada.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, chama cada deputado por ordem alfabética e por estado, que deverá proferir seu voto no microfone. Os ausentes são chamados 2 vezes. Se a oposição conseguir no mínimo 342 votos, a denúncia segue para o Supremo. Se o Supremo aceitá-la, o presidente é afastado do mandato por 180 dias. Caso a oposição não consiga alcançar os 342 votos, a denúncia é arquivada temporariamente e só volta a tramitar quando Temer e os ministros deixarem o cargo. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. A oposição quer adiar a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, marcada para acontecer nesta quarta-feira. A estratégia da oposição é não entrar em campo, ou seja, não marcar presença e evitar o início da votação. Na primeira denúncia, a estratégia foi a mesma, mas sem sucesso. Neste segundo momento, o líder da minoria, José Guimarães, diz que o resultado pode ser inverso. Não deem presença. As insatisfações são crescentes e o governo está apavorado porque a cada momento perde voto e nós estamos otimistas. A oposição também aposta na suspensão da portaria sobre o trabalho escravo para garantir votos pela denúncia. A ministra do Supremo, Rosa Weber, acatou uma ação da rede que questionava a portaria. Para o líder Alessandro Molon, a decisão pode enfraquecer as negociações conduzidas por Temer. Essa decisão afeta a principal bancada de apoio, que é a bancada ruralista. Trata-se de um impacto que pode significar muitos votos. Temer ofereceu uma mercadoria que não pôde entregar. Tentou, inclusive, enganar uma parte da sua base parlamentar. Já para Beto Mansur, deputado responsável pelas estatísticas de apoio ao Planalto, a suspensão da portaria não muda o apoio e a estratégia de evitar quórum será sem sucesso. Lógico que o governo deve recorrer, mas nada vai influenciar na votação aí. Nós temos entre 260 e 270 votos. Estamos conversando com uma série de parlamentares que estão ainda indecisos para a gente poder ter a base do governo, diria para você, ampliada nesta segunda denúncia. A votação da denúncia só inicia com 342 deputados presentes. 342 também é o número de deputados necessários para a oposição conseguir o prosseguimento da denúncia. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 16 minutos, só mandando um abraço para os amigos que estão na nossa agenda aqui, Márcio e Marcelo, irmãos da Vanessa Reis. Vanessa Reis, que é grande cantora varense, começou aqui na rádio também, viu, Tonelli? Soltava uns agudos aí, lá quando funcionou na Rua Triunfo, lá no Jardim, lá na Praça Avenida Bela Vista, né, lá em cima, né? Três Marias, é? Isso, exatamente, Três Marias. Daniel Barreto também está na nossa agenda aqui. E vamos mandar um abraço também para a NT Chaveiros, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501. Também para a UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18 de segunda a sexta-feira. E também para o Miranda Táxi, que tem o telefone 997-299608. Você pode agendar aí com antecipação, com antecedência de 24 horas, falando aí com Miranda Táxi ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Hoje em dia é tudo WhatsApp, né? Como disse minha filha, pai, a gente não fala mais, agora só manda o WhatsApp. Pois é, hoje em dia está cada vez mais comum. Eu quero também comentar aqui um recadinho que o Samuel Rodrigues de Campos, que mora em São Paulo, está nos acompanhando. Ele disse que ele esteve em Avaré no final de semana desse feriado prolongado, o último. Diz que viu a grande mudança na rodovia SP-255. Ele diz agora precisa fazer dentro do município também. Muitas ruas estão de reparo, como a Avenida João Victor de Maria, que passou pela João Victor de Maria, tem lugar que tem cada panela e valeta quase pega embaixo do carro, né? É verdade, viu, Samuel? E
esses tapas-buracos aí que foram feitos inicialmente já estão sem efeito e novos buracos estão aparecendo dia a dia. Na verdade, a qualidade do asfalto feito na cidade realmente é de chorar, viu? Realmente é de chorar. E não tem uma camada finíssima de asfalto diferente, por exemplo, desses asfaltos de rodovia. A gente vê uma diferença absurda. Então, precisaria, de fato, que os editais aí fizessem uma exigência de uma camada de asfalto e, além da camada de asfalto, uma base bastante consistente, porque senão não dura mesmo. É isso que acontece, é um tal de tapa-buraco, abre buraco, tapa-buraco, abre buraco, e fica complicado para todas as administrações. E quem está como prefeito de plantão, né, que é o atual prefeito, seja ele quem for, acaba sendo penalizado por tudo isso. A verdade é essa, seja o governo que for, não resolve essa questão, porque o asfalto é de péssima qualidade e a manutenção deixa a desejar. Um abraço para a Andy Lise e para o César Ortega, que estão aí também nos acompanhando. O César está lá em Bauru, né, César? Foi um dos primeiros colaboradores aqui da rádio, né? Bons tempos aí. Vamos dar uma olhadinha nas últimas postagens que nós fizemos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. São 13 horas e 19 minutos. Realmente, essa fibra ótica, será que é fibra ótica mesmo, Dana? Tem hora que parece que a coisa vai meio devagar, né? Não sei se é culpa do computador, que está meio idoso, que nem o apresentador, viu? Mas, enfim, basicamente, daqui a pouco a gente volta aí às últimas postagens. Vamos abrir os blogs informativos aqui da cidade, o Jornal do Guinê, trazendo aí informações. Exatamente, Marialva Biazon dá uma aula de democracia, se referindo à fala da Marialva que ocorreu na última sessão de Câmara. A Câmara adia a votação do projeto de lei sobre a festa do peão. Rádio de Campos Machado, diz o Jornal do Guinê, vira extensão da Secretaria de Comunicação. Isso eu até comentei. Eu dei uma entrevista lá recentemente a respeito da CPI, da denúncia que culminou na CPI da FANPOP, e eu até comentei, lá parece um bunker de defesa do governo. Não parece uma entrevista, né? Tanto que estava presente até quando eu fui dar entrevista, o Dr. Marcelo White, que é o consultor-geral do município. Ele foi lá para falar da questão do IPTU, mas, na verdade, participou ativamente da entrevista, e ele sem problema nenhum. Nós respondemos os questionamentos e volta e meia ele é instado a estar presente lá para explicar coisas jurídicas, e até conversando com um advogado disse o seguinte, que do ponto de vista da situação do consultor, ele vai lá e às vezes começa a contestar, por exemplo, a postura da assessoria jurídica da Câmara. E aí, eticamente, o correto seria colocar ambos os advogados frente a frente, então, se há algum questionamento, e não apenas levar o consultor para dar a versão única, a versão oficial, né? Então, essa questão do jornal, da Interativa, ser uma extensão da Secretaria de Comunicação, está muito claro, né? Porque o próprio apresentador é o secretário de Comunicação, né? Não é isso? E é o senhor Zeno Araújo, e todo mundo sabe que é ele que faz o jornal, nada até contra fazer o jornal, mas tem que ter uma postura mais isenta, né? Responsabilidade da prisão domiciliar de Joselir Pai é da Vara de Execução de Bauru. E passeios de Joselir por Avaré são relatados por testemunha. Quem está dizendo isso é o Jornal do Guinê, não é o Ernesto Albuquerque, não, viu? Até vou ler aqui o que o Guinê escreveu a respeito dos passeios do Joselir Pai, que está em prisão domiciliar. Não são poucos os relatos, diz o Jornal do Guinê, de pessoas que têm visto o ex-prefeito Joselir Benedito Silvestre passeando, inclusive algumas vezes passando pelo centro da cidade em um veículo de luxo da marca GM, cor prata, como se não estivesse acontecendo nada na vida de um político que deveria cumprir as normas de sua prisão determina. Ou será que um rolezinho pela cidade foi liberado pelo Departamento de Execução Criminal de Bauru, o DECRIM? Joselir está cumprindo prisão domiciliar.
A foto que eles mostram aí na reportagem, diz o Gunhê, é meramente ilustrativa. É desse tipo a prisão do político chamado José Silvestre, que ontem foi visto na Avenida Celso Ferreira da Silva por volta das 13h50, horário aqui do nosso 60 minutos, viu, Titonelli? Em um carro, será que estava ouvindo a cidadania? Em um carro dirigido pela sua esposa, parando em um posto de combustível para conversar com o frentista e logo sair, relato feito por uma pessoa do meio jornalístico da cidade. Esse jornal não quer colocar em dúvida que, supostamente, o ex-prefeito teria conseguido uma ordem judicial específica para transitar pelas ruas de Avaré, diz aí o jornal do Gunhê. Mas fica uma conotação negativa, enquanto outras pessoas na sua mesma situação estão sendo penalizados em prisões da região, sofrendo com doenças muito mais graves do que o ex-prefeito José Silvestre, que, na verdade, ele fez uma colocação de um estente, né? Aquela pecinha que se coloca na coronária, e geralmente a recuperação, quando corre tudo bem, a implantação do estente, geralmente precisa de cuidados, é óbvio, mas não justifica uma prisão domiciliar, né? Então, é estranho que o Departamento de Execução Criminal de Bauru não tenha ainda se manifestado. Aliás, a justiça é lenta, hein, Antonelli? É lenta, né? Então é isso que muitas vezes as pessoas jogam com a lentidão da justiça. Um abraço aí para Cidinha Pereira, um abraço para Eliana Jolie, que também acessaram a nossa página. Câmara aprova a liberação de recursos para a educação. É outra manchete que está no Jornal do Gunhê. E Cabo Sérgio pede recursos para a operação delegada, e nós fizemos uma cobrança também a respeito da falta de receituários para medicamentos controlados. E na discussão, no encaminhamento aí das discussões na Câmara Municipal, o Coronel Morelli disse que já estava tudo resolvido, que já tem os tais receituários. Então, tem até o Flávio Câmara, que fez uma reclamação nesse sentido, e outras pessoas. Eu até respondi para o Flávio Câmara no Facebook hoje, que eu fiz o pedido, o requerimento, e o Coronel Morelli disse que já está tudo resolvido. Então, por favor, se o Flávio Câmara estiver nos acompanhando, dá uma confirmada se realmente os receituários estão prontos. Também não adianta ter receituário e não ter remédio, né, Tonelli? O que você acha disso? Não é verdade? Tem receituário, não tem remédio? Se tem remédio, não tem receituário? Ou se não tem os dois, não tem os dois? Como é que fica, né? É exclusivo aqui uma matéria do Jornal do Gunhê, mapa do prefeito não existe nem no calendário do Estado. É uma polêmica danada. Essa festa, né, Fest Country, Festa do Peão, está programada aqui em Avaré por lei para setembro e não para dezembro. Isso ainda vai render bastante discussões. São 13 horas e 26 minutos. Vamos abrir aqui outros blogs informativos. Enquanto isso, vamos direto a Brasília com mais duas informações. Denúncia contra Aécio na Comissão de Ética do Senado vai para onde? Vai para o arquivo. Que coisa, hein? Depois eu preciso até ver o nome do presidente da Comissão de Ética, que é uma figura tão curiosa, né, e complicada quanto o líder do Peronde, né? Deitou falação ontem, tem que mesmo ajudar o pessoal da base, o pessoal da oposição tem que ficar pão e água. Olha, fala isso em rede nacional. Isso foi o Peronde que falou, né? E a prévia do PSDB, que quer defenestrar da presidência do PSDB Aécio Neves. Vamos lá. O presidente do Conselho de Ética do Senado decidiu arquivar o caso sobre o senador Aécio Neves, do PSDB. O tucano foi afastado novamente do mandato, chegou a ter o pedido de prisão refeito pelo Ministério Público e ficou proibido de sair de casa à noite. A ação contra Aécio gerou um embate público entre Supremo e Senado. O senador foi gravado pelo empresário Joesley Batista pedindo dinheiro para pagar advogados que atuam na Lava Jato. Apesar de todo o caso, os pedidos movidos pela PGR e as últimas polêmicas sobre o tucano, a Advocacia Geral do Senado deu um parecer pelo arquivamento do pedido de abertura de processo disciplinar contra Aécio. O senador João Alberto de Souza, do PMDB, seguiu o parecer e arquivou o caso.
Mas a vida de Aécio, que encerra o mandato de senador no ano que vem, segue complicada. Dentro do próprio partido há divergência sobre o futuro do tucano. O presidente em exercício, Tasso Gereissati, pede que Aécio renuncie ao mandato, mas o mineiro não tomou a atitude que, segundo Paulo Bauer, outro tucano, só cabe ao próprio Aécio. Temos um presidente licenciado e temos um presidente em exercício. O presidente que está em exercício tem nosso apoio e vai trabalhar para conduzir o partido até a convenção. O que vai acontecer além disso e ao lado disso não é um assunto que nós estejamos colocando como um problema ou como uma solução. A eleição para a escolha do novo presidente do PSDB está marcada para dezembro deste ano. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB, quer a realização de prévias para decidir o candidato do partido à presidência da República. Enquanto os paulistas Geraldo Alckmin e João Dória representam a sigla nas pesquisas de intenção de voto, o amazonense quer ser a alternativa tucana para a eleição do ano que vem. Para Arthur Virgílio, todos os filiados do PSDB devem participar da decisão. Não quero saber de convençãozinha fechada, convençãozinha para 20 mil pessoas, nós temos 1.200.000 filiados. Tem que votar todos. Eu quero uma votação bem ampla. Nada dessa conversa que tem transformado o PSDB num eterno vice-campeão já em 4 eleições. E a democracia deve receber investimentos e não limitações. Em artigo publicado no jornal O Globo, o prefeito de Manaus criticou Jair Bolsonaro e Lula, que lideram, por enquanto, as pesquisas de intenção de voto. No texto, Arthur Virgílio avalia Bolsonaro como fascista homofóbico e Lula como populista. Para o tucano, os governos petistas foram responsáveis pela crise econômica pela qual passa o Brasil. A privatização da Petrobras é uma das bandeiras defendidas por Arthur Virgílio. Havendo, sim, a possibilidade de privatizá-la, eu sou a favor. O que interessa são os interesses da economia brasileira, os interesses de uma nação que depende de impostos para tocar seus projetos e de uma nação que não aceita mais assalto aos cofres públicos, como nós verificamos ao longo de todo esse tempo. Arthur Virgílio é um dos fundadores do PSDB. Pela terceira vez, exerce o cargo de prefeito de Manaus. Já foi deputado federal e senador pelo estado do Amazonas, além de ministro do governo de Fernando Henrique Cardoso. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 13h31, a matéria anterior é Arthur Virgílio, 3 vezes prefeito de Manaus, querendo ser candidato a presidente da República pelo PSDB. Pois é, né? Será que decola, Tonelli? Tucano diz que tem um voo meio curto, né? Vamos ver. Ele, logicamente, tem que convencer os seus pares, né? Os seus amigos tucanos, para ver aí quem realmente vai ser candidato, né? E, como todo candidato, sempre falando mal daqueles que estão na frente, né? É isso. Um abraço para o Pedro Cromo, um abração aí. Está em Santa Bárbara do Oeste, deve ser, né? Um abração. Estamos aqui apresentando 60 minutos pela Cidadania FM. Documentos perdidos, o pai da Adria, né? Que trabalha com a gente na Câmara, o seu Pedro Ribeiro de Paula, que sempre ouve a Cidadania. Um abraço aí para o seu Pedro. Ele perdeu todos os documentos. 997 89 84 86, vou repetir, 997 89 997 89 84 86. Pois é, ou aqui na Cidadania, seu Pedro Ribeiro de Paula. Um abração aí, está sempre nos acompanhando. E o Pedro Cromo respondendo a gente, mandando um abraço aí da família, pessoal da família Scromove aí, do lado da minha esposa, um abração.
estão realmente lá em Santa Bárbara do Oeste nos acompanhando, viu, Tetonete? Um abraço aí para vocês todos. E todos os dias estamos aqui às 13 horas apresentando o jornal e tem um programa legal de domingo também, a partir das 10 da manhã. Um recadinho aí pro pessoal que está no Face aí. 11 graus de temperatura mínima de hoje, 31 a máxima. Vai chover 16 milímetros hoje, hein? Que maravilha! 56% a umidade relativa do ar e 95%, 6h35, o nascer do sol, 19h25, o pôr do sol. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O Pedro está dizendo que é primo da Diná, minha esposa. Eu sei o pessoal todo aí, família Cromo, né? O famoso tio Pedrinho que a Diná sempre cita. Um abraço para todos vocês aí. E vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. E outra coisa que o Pedro está participando aí, está dizendo, foi bom descobrir essa programação. Legal, continue com a gente, viu, Pedro? A gente agradece, tem a programação da Cidadania. Vou dar um recado para o Pedro, lá de Santa Bárbara. Olha, você tem o www.radiocidadania.com.br, você ouve a Cidadania 24 horas pela internet. Se quiser colocar um aplicativo no celular, Radiosnet e TuneIn, qualquer um deles, você consegue localizar Rádio Cidadania de Avaré e você pode salvar aí no seu celular, tá ok? Um abração. E vamos então a mais informações. O Alexandre Frota perdeu na justiça, o que foi ex-ator de filme pornô, e agora dando, de certa forma, dicas de educação no país, não é? Pode essas coisas? E querendo aí penalizar a ministra, muito séria, por sinal, Eleonora Menecute, na verdade, e a Eleonora Menecute ganhou na justiça do Alexandre Frota. E temos também mais uma informação, esta do Rio de Janeiro, que um tenente da PM que está preso, parece continuar preso, matou uma espanhola com tiro de fuzil. Vamos lá. Ministra da Secretaria de Política para as Mulheres do governo Dilma, Eleonora Menecute, foi absolvida em segunda instância em processo movido pelo ator Alexandre Frota. Eleonora havia sido condenada em primeira instância a pagar R$10 mil de indenização por danos morais ao ator, que abriu processo depois de críticas da ex-ministra em 2016. Na ocasião, ela disse que Frota assumiu ter estuprado uma mãe de santo fazendo apologia ao estupro durante um programa de TV. Após o julgamento desta terça, Eleonora Menecute afirmou que a vitória não foi só dela, mas sim de todas as mulheres. Essa luta é da sociedade brasileira, das mulheres brasileiras, é uma luta pela democracia, em favor da justiça social, dos direitos humanos das mulheres e a favor de todas as mulheres. Movimentos sociais se manifestaram a favor de Eleonora em frente ao Fórum João Mendes, em São Paulo, durante o julgamento. A CUT foi uma das entidades que participaram da manifestação e a vice-presidente da Central, Carmen Foro, destaca a importância da mobilização. Mas o resultado tem um significado extraordinário para um sentimento geral das mulheres de que tem que haver punição para quem comete estupro nesse país. Quando um juiz dá ganho de causa ao caso Eleonora Menecute, isso significa dizer que estupro não é piada, estupro não é brincadeira, que um ator pornográfico não pode sair por aí fazendo apologia ao estupro e ficar impune. A declaração do ator foi feita durante entrevista no programa Agora é Tarde, de Rafinha Bastos, na Band, em maio de 2014. Aos risos, Alexandre Frota contou que teria feito uma mãe de santo desmaiar depois de segurar sua nuca com força enquanto mantinha relação sexual com ela. Frota esteve presente no julgamento da ação desta terça-feira e disse que a decisão do juiz teve razões políticas. Eu fui julgado por um juiz ativista do movimento gay. O juiz não julgou com a cabeça, julgou com a bunda. Os advogados do ator afirmaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória ao tenente da Polícia Militar, Davi dos Santos Ribeiro, acusado de atirar em um carro que levava turistas à favela da Rocinha, na zona sul do Rio. No entanto, ele permanecerá preso, uma vez que ainda responde por crime militar.
Ribeiro foi preso na segunda-feira, pois um dos projéteis acertou a espanhola Maria Esperança Jiménez Ruiz, de 67 anos, que morreu depois de ser socorrida. Para o deputado Paulo Ramos, que também é oficial da reserva da PM, a fatalidade é mais uma a destacar a necessidade de discutir segurança pública no Rio. Ele lembra que a situação de estresse é uma constante na vida dos policiais. Isso é o estresse, um estresse completo. A grande questão é que o erro está na política de segurança pública. É isso que está errado. Para ele, é preciso encarar essa questão do turismo nas favelas cariocas com maior seriedade. Não pode ter turismo, não. Aliás, mesmo em situação de paz, que nenhum país do mundo leva turista para ver suas mazelas. Para a deputada Marta Rocha, que preside a Comissão de Segurança Pública e Assuntos da Polícia na Assembleia Legislativa do Rio, não se deve restringir o turismo, mas que é preciso adotar um protocolo de segurança real. Ela lembra que hoje quem define isso é a iniciativa privada, que comercializa o pacote e diz se assegura ou não o turismo na favela. Não pode essa decisão de fazer o turismo ficar sob a decisão única de uma pessoa que faz uma consulta informal a um contato seu dentro da favela que vai dizer se pode ver ou não pode ver. Marta Rocha também acredita que o estresse atual dos policiais, uma vez que os tiroteios são frequentes nas favelas cariocas, leva a decisões equivocadas. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13h40, um abraço aí para Ercília Pepe, boa tarde, Simara Fontes também, um abraço, Maiara Dias e o pastor Levi de Carvalho, todos aí acompanhando o nosso trabalho aqui na Cidadania FM. Um abraço também para o Miranda Ataque, sempre apoiando aqui a nossa programação, NT Chaveiros e a UDI Ressonância Magnética, além da Farmagrid e da nossa clínica de vacinas aqui do Largo São Benedito. Tem vacinas novas aí na nossa clínica, viu? Hoje vai estrear, sabe quem, ô meu amigo Titonelli? O Comandante Rodrigues vai reestrear aqui na Cidadania, 9 horas da noite, um programa de serestas e fatos. Olha só, e ele tem um vasto conhecimento em termos de música portuguesa, mas vai ter música brasileira, tipo seresta também, das 9 às 10 da noite, entre os programas de choro aí, né? Entre os programas produzido pelo Sérgio Ornelas e o programa produzido pelo Rui Godinho. Um vai ao ar às 8 da noite, que é Choros e Chorões, e às 10 da noite nós temos o programa da Rádio Cana, muito legal também, que se chama Roda de Choro. E no meio nós temos o Porto Brasil com o Comandante Rodrigues. Obrigado ao pastor Levi de Carvalho, que diz o seguinte: parabéns por esse programa, que Deus continue te abençoando. Obrigado aí ao pastor Levi de Carvalho. E vamos a mais informações. Teve um debate patrocinado pelo Estadão a respeito da Lava Jato, combate à corrupção e a Operação Mãos Limpas que aconteceu na Itália. Eu estava dando uma olhadinha aqui, tem algumas frases interessantes. A experiência italiana, houve muita punição, acabaram com muitos partidos, mas o pessoal está dizendo que a corrupção continua depois de tanto tempo, foi na década de 90, viu também? Está da mesma lá na Itália, não mudou praticamente nada. Então é uma ilusão dizer que vai acabar com a corrupção. E no caso do Brasil tem um viés, perseguindo um espectro da política, porque o outro espectro da política, quem tem foro privilegiado principalmente, não está acontecendo nada, não é? A verdade é essa. Resumindo a notícia, diz o seguinte: a corrupção na Itália, 25 anos depois de deflagrada, a Operação Mãos Limpas voltou ao nível antes das investigações, segundo um dos integrantes da força-tarefa daquele país. O desfecho da operação que inspirou a Lava Jato faz soar um alerta. No Brasil, protagonistas da investigação defendem ir além dos processos judiciais, avisando que a Lava Jato não vai salvar o país, e cobram a aprovação de reformas políticas, estruturais e da educação para combater desvios. As conclusões foram apresentadas
no Fórum Estadão Mãos Limpas e Lava Jato, promovida pelo Estado em parceria com o CDPP, que é o Centro de Debate de Políticas Públicas. Participaram Gerardo Colombo, juiz aposentado e promotor que conduziu as investigações em Itália, o juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e Pier Camillo Davigo, magistrado da Corte de Cassação italiana. Algumas frases aqui. O Gerardo Colombo disse o seguinte: não é que faltavam provas na Operação Mãos Limpas, é que o sistema de corrupção italiano era muito forte a ponto de se proteger. Já Pier Camillo Davigo disse: a política italiana tem muitos corruptos. Todos sabem quem faz as listas eleitorais e controla os partidos. Há filiações compradas, disse o ex-magistrado. Já Deltan Dallagnol disse que o parlamento continua legislando em causa própria. Ministros do Supremo Tribunal Federal soltam e ressoltam presos. E o Moro disse, claro que como cidadão, a tensão sobre as eleições se aproximando, mas eu vou seguir fazendo o meu trabalho. Qual é o trabalho dele, Tonelli? Quer dizer, acho que é botar na prisão alguns só, né? Porque os demais estão por aí. Inclusive, os próprios relatores estão vivendo em condomínios de luxo, com uma tornozeleira eletrônica, se tanto, né? E utilizando e se beneficiando do dinheiro desviado. Pagaram aí uma multa, que para eles não é nada, é uma multa alta, mas para eles não é nada, tanto dinheiro que foi desviado, e fizeram denúncias seletivas, né? Principalmente lá na vara de Curitiba. Se não falasse o nome mágico Lula, não valia a delação. Isso está muito claro aí, isso ficou muito evidente, né? Após polêmica, a STF suspende portaria do trabalho escravo. Parabéns aí a Rosa Weber, que suspendeu essa portaria, que foi editada para favorecer uma base parlamentar ruralista, está muito claro. Tanto que a expectativa hoje na votação é se os ruralistas vão manter o acordo sem ter sido beneficiado por essa portaria. Vamos ver, né? Maia prepara a agenda para a economia após denúncia. O presidente Rodrigo Maia analisa projetos para socorrer bancos em mudanças na Previdência, que não é deficitária, segundo a CPI que foi concluída ontem. Pedido de cassação de Aécio arquivado. Temer sanciona medida provisória do Refis com 4 vetos. Bandeira vermelha da tarifa elétrica, tarifa de energia, vai subir 43%, e lá vem aumento. E que mais? Com festa de luxo, FIFA tenta abafar sua crise. Fogo consumiu 22% da Chapada dos Veadeiros. Que tristeza, hein? Esse incêndio devastou 54 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A situação é complicada, né? E a suspeita é de que tenha sido intencional em retaliação à ampliação da área do parque pelo governo federal. O local abriga 51 espécies ameaçadas de extinção. Que tristeza, hein? E o aprendizado para a Lava Jato, na parte opinativa aí do Estadão, juiz e promotor à época da Operação Mãos Limpas na Itália, lembraram que o combate à corrupção vai muito além da questão jurídica, envolvendo a cultura e a educação de um país. A coisa é mais embaixo, o buraco é bem mais embaixo. E Xi Jinping é igualado a Mao Tse-tung e se fortalece na China. O presidente chinês é o primeiro líder desde Mao Tse-tung a ter nome e pensamentos inscritos na Constituição do Partido Comunista, ainda em vida. Com isso, Xi Jinping se credencia para seguir no cargo após 2022, quando teria de deixar a presidência. Puxa vida, como demora o mandato lá até 2022, né? Pode ser que possa continuar ainda. Vamos a mais informações direto de Brasília? Claro, sempre trazendo aí as últimas notícias. Brasileiro se preocupa mais com corrupção do que com violência. Será que está certo isso? E também a desigualdade no município da capital paulista. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou nesta terça-feira a suspensão provisória da portaria do Ministério do Trabalho que muda as regras para combate ao trabalho escravo. Essa decisão atende a pedido feito pelo partido Rede Sustentabilidade.
Com isso, os efeitos do texto ficam suspensos até que a ação seja julgada no plenário do STF, o que ainda não tem previsão de quando deve ocorrer. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a liminar é importante e confirma o entendimento do Ministério Público do Trabalho de que a portaria é inconstitucional. Essa decisão do Supremo faz justiça aos trabalhadores que são as maiores vítimas da atual situação brasileira, dessa herança escravocrata que a gente tem, que são os trabalhadores submetidos a condições indignas de trabalho, que são obrigados a comer comida podre, trabalhar 16 horas por dia, dormir no chão. E o Ministério Público do Trabalho, bem como o Ministério Público Federal, sempre defenderam a ilegalidade da portaria. Então essa decisão, na verdade, ratifica esse posicionamento. A portaria, publicada no último dia 16, limita o conceito de trabalho escravo à restrição de liberdade e exclui da definição condições degradantes, jornada exaustiva e servidão por dívida. Além disso, submete a publicação da lista suja do trabalho escravo à vontade política. Entidades como a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público Federal também já se manifestaram contra a portaria. O MPT e o MPF pediram ao governo federal a revogação das regras. Outras duas ações que questionam a constitucionalidade da portaria foram ajuizadas no STF. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan. Cidadania FM, 60 minutos. A corrupção está entre os comportamentos mais presentes na sociedade, segundo os brasileiros. Em 2010, 54% da população destacava o problema. Neste ano, o índice subiu para 72%. A preocupação é maior do que com a violência e a pobreza. A constatação é de uma pesquisa sobre o comportamento e os valores pessoais dos brasileiros, encomendada ao Datafolha pela consultoria organizacional Crescimento. Mais de 2.400 pessoas foram ouvidas no país. No entanto, a pesquisa mostra uma contradição. O brasileiro aponta a honestidade como uma das qualidades que mais o define, explica Guilherme Marbach, consultor da Crescimento. A sociedade amigo, ele é pequena interrupção, voltamos aí. Na situação e ele consegue alguma forma de levar vantagem. Isso é uma questão endêmica, isso é uma questão que não vem de agora, vem de realmente muito tempo atrás. Ainda segundo a pesquisa, aumentou a percepção das pessoas de que a agressividade está presente na nossa cultura. Além disso, a discriminação racial passou a ser elencada como uma preocupação na sociedade. A educação também ganhou importância para as pessoas, tanto como valor pessoal, quando admitem querer aprender sempre, quanto para a construção da cultura desejada, com mais oportunidades na área. A Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. Um morador dos Jardins, bairro Nobre de São Paulo, vive em média 23,7 anos a mais que um morador do Jardim Ângela, periferia da cidade, na região sul. A diferença de expectativa de vida foi identificada pelo mapa da desigualdade da rede Nossa São Paulo. O estudo usou dados do poder público para mensurar as diferentes realidades dentro da maior metrópole brasileira. A Bela Vista, na região central, tem a maior oferta de leitos hospitalares, 46,4 vagas para cada 1.000 habitantes. Outros 33 distritos sequer têm uma única vaga para a internação. O sociólogo do Mackenzie, Rodrigo Prando, avalia que a expansão desordenada de São Paulo no século passado foi decisiva para criar este quadro de desigualdade. Até a década de 30, mais ou menos, do século XX, 1930, a cidade era uma e depois se tornou outra pela industrialização, e pouquíssimas cidades no mundo conseguem receber uma quantidade tão grande de pessoas que saem do campo e vêm para a cidade sem uma infraestrutura preparada para receber. Então, historicamente, São Paulo se tornou muito rica, mas não conseguiu distribuir de maneira igualitária os frutos dessa riqueza. O mapa da desigualdade apontou outras contradições da capital paulista. O Brás é o distrito com maior índice de assassinatos, 38,75 para cada 100.000 habitantes, ao passo que a Moca, distrito vizinho, é o mais seguro, com 1,23 assassinato por cada 100.000 habitantes.
Para Rodrigo Brando, sociólogo do Mackenzie, o combate à desigualdade começa pela descentralização do investimento público. Levar para essas regiões uma melhoria na qualidade, na quantidade desses equipamentos públicos. É imaginar que cada região de São Paulo possa ser administrada efetivamente como uma pequena cidade, ou uma cidade às vezes até de porte muito grande, e que reclama essa região de aparelhos públicos que se concentram de maneira muito forte no centro da cidade. O mapa da desigualdade apontou também taxas de gravidez na adolescência, acesso à cultura e renda média, entre outros índices socioeconômicos. Para conferir o documento na íntegra, acesse nossasaopaulo.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h54, conosco NT Chaveiros, Paranapanema 263, 997-61-1501, fixo é 3732-1779. Lá tem abertura residencial, veicular, chaves codificadas, só ligar para o Nelson. UDI ressonância magnética, o equipamento de campo fechado e equipamento de campo aberto, para diferentes necessidades dos pacientes. Atendimento particular convênios, também fica ali na rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. E o Miranda Táxi está sempre conosco, você pode agendar a sua viagem para qualquer ponto do Brasil com Miranda Táxi 997-29-9608, pelo WhatsApp também. Vamos às últimas informações do site UOL. Mais da metade dos alunos de 8 anos tem problemas para ler e fazer contas. Mais da metade dos alunos de 8 anos tem problemas para ler e fazer contas. São Paulo preocupado com a febre amarela. A imunização na capital começou após macaco infectado morrer. Já são 5 ou 6 macacos mortos. Preocupação muito grande na região do Alto Florestal. No interior de São Paulo intensifica a vacinação também. E bairro da capital paulista vive tumulto por causa da questão da vacinação. Quem morreu de ontem para hoje foi Fats Domino, aos 89 anos, que é uma verdadeira lenda do rock, do Rhythm and Blues. Mais um ídolo aí que parte para outra galáxia, né? Para outra dimensão. Temporal de granizo deixa a paisagem branca lá em Franca, São Paulo. Tá bonita a foto, mas lá ao vivo não é bonito não, né? Presos podem ter que pagar por tornozeleiras eletrônicas no Paraná. Os deputados paranaenses aprovaram essa lei. Avião ganhou o apelido de Brega por causa da novela da Globo, Boeing 737-200. Menino abandonado no Paraná pode ser vítima do tráfico de crianças. Polícia Federal apura se há mais crianças envolvidas e 2 crianças estavam na casa da mulher. O juiz federal vai decidir sobre prisão desta senhora, se pode chamar de senhora, fazendo tráfico de crianças. E Josias de Souza escreve na sua coluna, no seu blog, que tem 3 pessoas que são inimputáveis. Escuta essa, Titonelli, ó. O Josias falou o seguinte, ele é articulista da UOL. Louco, Menor e Aécio são seres inimputáveis do país. Nada pega a denúncia contra os loucos e Menor, é normal, mas Aécio, né? Que coisa, não? É isso aí. Mais informações que estão aqui no UOL para a gente encerrar a nossa participação. Lembrando que amanhã, devido à CPI, nós vamos estar ocupados o dia todo, né? Não teremos 60 minutos na maneira tradicional. Nós vamos colocar uma programação alternativa, visando aí o Cláudio, que está nos acessando agora, e o Francisco Vicente também. As últimas informações agora: oposição a Temer atrasa início da sessão da denúncia. Denúncia atinge toda a classe, diz relator, papo furado. Atinge Temer e atinge os seus 2 ministros. Para Gilmar existe maturidade institucional. A gente espera. Ministro do Trabalho diz que texto do trabalho escravo vai ser mantido. Está apostando nessa possibilidade. Rodolfo Nogueira disse a jornal que combate à prática não é monopólio. STF barra apurar compra de decisões no STJ. Lewandowski rejeitou o pedido de investigação feita pela Procuradoria-Geral da República.
Leitura e matemática de metade dos alunos de 8 anos é insuficiente. É outra manchete que eu já até comentei. Que mais que eu tenho aqui? Inglaterra vence a semifinal e elimina o Brasil no Mundial Sub-17. Foi 3-1 para a Inglaterra, viu? Tem um garotinho lá na Inglaterra que joga muita bola, segundo me informaram aí, pessoas que assistiram ao jogo. São 13h58. Um abraço para todos os amigos que acessaram a nossa página da rádio e a página pessoal. E nós encerramos aí dizendo que a luz vai aumentar, que há uma nova tecnologia no controle de medicamentos na rede pública, Congresso de Enfermagem, são notícias, essas duas últimas da saúde. E para terminar, em 1944, história hoje, o Japão fez o primeiro ataque kamikaze. Sabe como é isso? Lá os pilotos se arremetiam contra as forças aliadas e morriam, obviamente. Isso que é o kamikaze. Primeira vez, aconteceu em 1944. Uma boa tarde a todos. Eu volto sexta-feira com a edição ao vivo dos 60 Minutos. Um abraço para o Rogério Correia, radialista, que acessou agorinha no nosso Face. Boa tarde a todos. Continue no 104.9. Continue no www.radiocidadania.com.br e continue também os aplicativos para celular gratuitos no seu aparelho celular, ok? Até mais, abraço para o Cláudio Duarte, encerrando. Boa tarde a todos, até sexta.